Bom dia! Nosso grupo é composto por mim, Cisue, a Marcela, o Eduardo, a Elisana, o Matheus, a Sâmia e a Natália. E o nosso assunto é comportamento alimentar. A história da alimentação se confunde com a história da humanidade. A alimentação é saúde, é a alimentação que assegura a nossa sobrevivência e o nosso desempenho como indivíduo e a conservação das espécies. A necessidade de comer, sem dúvida, modelou o desenvolvimento evolutivo da nossa espécie, além de ter um importante papel na construção da cultura. O controle do comportamento de comer é muito complexo e envolve obter quantidades ideais de carboidratos, gorduras, aminoácidos, vitaminas e outros minerais, além do sódio. Além disso, envolve também os mecanismos fisiológicos que controlam tudo isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 4,7% da população brasileira apresenta um transtorno alimentar. E o que é isso? É um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética, hereditária, psicológica e ou social, caracterizada por perturbação persistente na alimentação. Entre os jovens, esse índice pode chegar a 10%. Esses números dão um demonstrativo da complexidade que envolve o comportamento alimentar. Nós vamos abordar o tema do seguinte modo: o metabolismo, e dentro disso falaremos da absorção, jejum e os dois reservatórios de nutrientes. Depois vamos abordar quais fatores determinam o início de uma refeição, incluindo aí os fatores sociais e ambientais. Em seguida falaremos dos sinais fisiológicos da fome. E numa terceira parte abordaremos os fatores que determinam o final de uma refeição. Daí entram os fatores localizados na cabeça, depois os fatores gástricos, os fatores intestinais e os fatores hepáticos, e essa etapa se encerra com a saciedade de longo prazo, os sinais originários do tecido adiposo. Em seguida, falaremos dos mecanismos encefálicos, o tronco encefálico, o hipotálamo, o papel na fome e o papel na saciedade. Chegamos, enfim, aos transtornos alimentares. Faremos uma introdução breve ao assunto e depois vamos nos ater mais em 3 deles: a obesidade e a anorexia nervosa e bulimia nervosa. Vamos falar sobre o metabolismo. Quando a gente come, fazemos isso por 2 razões. Uma, para construir e manter nossos próprios órgãos. E 2, para obtenção de energia para os movimentos musculares e conservação do calor no nosso corpo. Precisamos tanto dos tijolos para a construção quanto de combustível. No entanto, a maior parte das moléculas que ingerimos é queimada, produzindo energia para o aquecimento e para o movimento. Para permanecerem vivas, as nossas células devem estar supridas de combustível e oxigênio. Esse combustível vem do trato digestivo da alimentação. Mas o trato digestivo às vezes está vazio, quando a gente acorda de manhã, por exemplo. Há 2 depósitos que armazenam os nutrientes para conservar as células do organismo nutridas quando o tubo digestivo estiver vazio, um de curto prazo e outro. O depósito de curto prazo armazena carboidratos e o de longo prazo armazena gorduras. O depósito de curto prazo está localizado nas células do fígado e dos músculos e é preenchido com um carboidrato complexo insolúvel chamado glicogênio. Para simplificar, o livro considerou apenas um destes locais, o fígado. Nosso depósito de longo prazo consiste de tecido adiposo, o tecido gorduroso. Este depósito é preenchido com gorduras, ou mais precisamente com triglicérides. Estes são moléculas complexas que contêm glicerol, um carboidrato solúvel, também chamado de glicerina, combinado com 3 ácidos graxos: ácido esteárico, ácido oleico e ácido palmítico. Vamos tentar dar o passo a passo de como funciona esse depósito de curto prazo que acontece no fígado. As células do fígado convertem a glicose em glicogênio e armazenam isso. Essa transformação acontece estimulada pela presença de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. Portanto, quando a glicose e a insulina estão presentes no sangue,
Uma certa quantidade de glicose é utilizada como combustível e a outra é armazenada como glicogênio. Eu visualizei assim, de uma maneira vulgar, como se o glicogênio fosse o galão de combustível. Quando a gente termina de comer e todo o alimento é absorvido pelo trato digestivo, começa a cair o nível de glicose no sangue. Essa queda da glicose é detectada por células localizadas no pâncreas e no cérebro. O pâncreas reage, interrompendo a secreção de insulina, iniciando a secreção de outro hormônio peptídico, o glucagon, que tem a ação oposta da insulina. Ele estimula a conversão do glicogênio em glicose. Usando essa metáfora que eu já relacionei antes, quando cai o nível de glicose, ou seja, de combustível no tanque, as células interrompem a secreção de insulina, que é o hormônio, digamos, que empacota o combustível no galão, e o outro hormônio, chamado glucagon, faz o contrário, retira o combustível dos galões, ou seja, converte o glicogênio em glicose. Portanto, quando há muita glicose, ou seja, muito combustível, o tanque estiver esburrando, tiver acabado de comer, o fígado armazena essa glicose em forma de glicogênio, ou seja, vai colocar essa glicose nos galões e vai liberar essa glicose de suas reservas quando o trato digestivo estiver vazio e seu nível começar a cair no sangue, quando estivermos há tempo sem comer. O depósito de carboidratos no fígado está reservado principalmente para o sistema nervoso central. Quando a gente acorda de manhã, nosso cérebro está sendo alimentado pelo fígado, que está em processo de conversão de glicogênio em glicose. Esse processo pode continuar por algumas horas até que toda a reserva de carboidratos no fígado seja utilizada. O fígado mantém cerca de 300 calorias de carboidrato. E normalmente comemos algum alimento antes dessa reserva se esgotar, o que nos permite reabastecer. Mas se não comermos, o sistema nervoso central terá de se manter com os produtos do depósito de longo prazo, que é o que a gente vai tentar explicar agora. O tecido adiposo é encontrado sob a pele e na cavidade abdominal. Ele é composto de células capazes de absorver nutrientes do sangue, converter esses nutrientes e armazenar. Essas células podem se expandir muito no tamanho. Inclusive, a principal diferença física entre uma pessoa obesa e outra com peso normal está no tamanho das suas células adiposas. Esse tamanho é determinado pela quantidade de triglicérides das células. O depósito de longo prazo é o que nos mantém vivos quando estamos em jejum. À medida que começamos a usar o conteúdo do nosso depósito de carboidratos de longo prazo, aquele que eu expliquei antes, as células adiposas iniciam a conversão de triglicérides em combustível útil para as células, liberando-o na corrente sanguínea. Graças a Deus, né, meninas? Então, a gente já viu que quando acorda de manhã com o trato digestório vazio, nosso cérebro, na realidade todo o sistema nervoso central, se mantém com a glicose liberada pelo fígado. Mas e as células do resto do nosso corpo? Elas são mantidas com ácidos triglicérides graxos, poupando a glicose para o cérebro. Os ácidos graxos podem ser metabolizados diretamente por todas as células do corpo, exceto as do cérebro, que necessitam de glicose. Uma questão que fica é por que as células do resto do corpo tratam o cérebro com tanta gentileza e deixam que ele consuma quase toda a glicose? A resposta é porque a insulina tem outras funções além de converter a glicose em glicogênio. Uma delas é controlar a entrada de glicose nas células. A glicose se dissolve facilmente na água, mas não em gorduras. As membranas das células são feitas de lipídios, que são semelhantes à gordura, ou seja, a glicose não pode passar diretamente através delas. Para ser aproveitada pelas células, a glicose deve ser encaminhada por transportadores de glicose, e esses transportadores contêm receptores de insulina que controlam sua atividade. Somente quando a insulina se liga a esses receptores, a glicose pode ser transportada para o interior da célula. Mas as células do sistema nervoso são diferentes. Seus transportadores de glicose não contêm receptores para insulina
e podem absorver a glicose mesmo sem a presença da insulina. Fica aqui um esquema para finalizar essa parte. Lembrando que a fase do jejum é quando o trato digestório está vazio e a fase de absorção é quando o alimento está presente no trato digestivo. Bom dia, eu sou o Eduardo e vou dar continuidade à discussão do nosso texto, falando um pouco sobre o início da refeição. A priori, o texto traz uma pergunta: quais são os fatores que determinam o início de uma refeição? E essa discussão segue pontuando que trata-se de uma pergunta relativamente simples, porém a resposta é um tanto quanto complexa. Porque não é possível afirmar especificamente qual é o motivo do início de uma refeição. Sim, trata-se de uma discussão com questões multifatoriais. Não pode ser reduzida, por exemplo, apenas a uma questão metabólica. E aí, logo no início do texto, os autores trazem uma informação importante, que é a respeito da resposta fisiológica para a fome. O iniciar a comer e sobre a saciedade, que é o parar de comer, pontuando que elas têm intervalos distintos. E isso vai ser discutido um pouquinho mais à frente. Então, por enquanto, a gente vai se apegar aos fatores, a divisão dos fatores que o texto traz para justificar e apresentar o início do processo de comer, o início de uma refeição. A primeira discussão é sobre a importância dos fatores sociais e ambientais. Essa discussão começa com uma pequena dinâmica. Se perguntássemos às pessoas por que elas comem, provavelmente a maioria diria que come porque sente fome. Eu tirei um tempinho e fiz esse experimento rápido. Mandei mensagem para um pequeno grupo de pessoas e perguntei exatamente isso. Olá, por que você come? E a grande maioria das pessoas me respondeu: porque tenho fome. Portanto, nesse primeiro momento, a fome aparece quase que intuitivamente como uma justificativa fisiológica, como se a gente soubesse dessa necessidade e ela fosse a principal justificativa. Porém, o texto traz que fatores ambientais podem condicionar o início de uma refeição, podem condicionar o nosso comer, assim como as relações de saciedade. Então, ele apresenta alguns estudos que foram feitos que provam a correlação, por exemplo, da visão ou o cheiro de um prato, os horários e os nossos hábitos de comer, e mesmo se a gente tem mais ou menos companhia, por exemplo, à mesa ou durante as refeições, assim como a beleza ou quantidade dos alimentos expostos para nós. Todos esses fatores, juntamente com os fatores metabólicos, influenciam diretamente a nossa fome, assim como a quantidade de alimentos que a gente ingere durante uma refeição. Apesar dos fatores
sociais e ambientais serem importantes e, por vezes, se sobreporem aos fatores metabólicos, a gente também precisa ingerir alimento para abastecer o nosso organismo de nutrientes. Afinal, não é possível fazer apenas retiradas. Então, é preciso lembrar, inclusive, do conceito de fase de absorção, que é quando os nutrientes são absorvidos no trato digestivo e o restante dos nutrientes são armazenados nos depósitos de longo prazo, que é o tecido adiposo. A gente vai falar bastante sobre tecido adiposo mais à frente. Entendido isso, a gente precisa falar de como o nosso organismo reconhece a necessidade desses nutrientes, de ingerir alimento. Isso é feito através de sinais. Esses sinais eles são reconhecidos pelo cérebro, e aqui vale lembrar que o hipotálamo tem uma função importante na interpretação dessas informações. O cérebro ele interpreta basicamente dois tipos de sinais, que são eles os sinais de curto prazo, que são receptores ligados ao fígado e ao cérebro e detectam a disponibilidade de nutrientes no sangue. E os sinais de longo prazo. Esses são fornecidos pelo tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, aquele depósito de longo prazo. E aí tem uma relação importante aqui. Quando o depósito de longo prazo, o tecido adiposo, ele está bastante abastecido, tem bastante nutriente, é secretado um hormônio, que é a leptina, que tem uma função inibitória da fome, que em condições normais faz com que a gente pare de comer. Afinal, a gente já tem nutrientes suficientes. Isso também envolve o processo de saciedade, que vai ser explicado um pouco mais à frente. Já num jejum mais prolongado, a tendência é que haja uma supressão da secreção dessa leptina, já que as reservas de nutrientes estão diminuindo. Então, o ideal seria que a gente recebesse sinais, o cérebro receba sinais, de que a gente precisa voltar a comer. Além dos dois principais sinais fisiológicos da fome, há outros que, na verdade, são estímulos para a ingestão de alimentos e que podem ser provocados no nosso organismo. São eles a glicoprivação
que é estimulada pela privação da glicose e que pode ocorrer em função da hipoglicemia também, por exemplo, ou mesmo com a entrada de uma droga, a 2-dexaglicose, como foi feito no experimento apresentado no texto. O outro é a hipoprivação. Essa é estimulada pela privação de lipídios, o que impossibilita que as células metabolizem os ácidos graxos, um daqueles nutrientes apresentados na primeira fase do texto. Esse também foi estimulado pela ingestão de drogas, no experimento apresentado no texto. Ambos são fortes iniciadores da fome. Porém, os estudos feitos em camundongos mostraram que o efeito de produzir fome só foi significativo quando as duas privações são provocadas de forma simultânea, pois quando apenas uma se apresenta, o animal tende a substituir a fonte de nutrientes que estava ausente pela que estava disponível, fazendo uma compensação. Também vale lembrar aqui que a glicose e os ácidos graxos são 2 dos 3 principais nutrientes do nosso organismo. Porém, sabe-se relativamente pouco sobre o terceiro nutriente, os aminoácidos. Mas sabe-se que eles são os principais sintetizadores das proteínas. Porém, pela dificuldade de gerar aminoprivação, os estudos se concentraram nos carboidratos e lipídios, que são fontes dos nutrientes apresentados anteriormente.
Esses receptores, que recebem e também enviam sinais fisiológicos da fome, são divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles, os do cérebro, são especialistas em glicose, monitoram os nutrientes que estão dentro da barreira hematoencefálica. Portanto, são sensíveis à glicoprivação. E o segundo grupo são os detectores do fígado, que são especialistas em glicose e ácidos graxos. Eles monitoram os nutrientes do restante do nosso corpo. São sensíveis, portanto, à glicoprivação e também à lipoprivação. Nesses processos, a conexão do fígado com o cérebro é feita através do nervo vago. Portanto, qualquer tipo de bloqueio desta conexão pode desregular os ciclos da fome e também da saciedade. Na figura que a gente tem aqui no slide, a gente vê exatamente essa divisão e as vias que fazem as devidas ligações. Vale lembrar que as funções dos detectores podem apresentar algum tipo de falha. Um exemplo disso são as pessoas com diabetes. Mesmo com excesso de glicose no sangue, essas pessoas sentem fome constantemente. Isso porque os organismos são carentes de insulina, o que não permite que a glicose seja metabolizada e entre nas células. Ou seja, isso não permite que elas sejam identificadas por esses detectores. Uma outra informação importante sobre a detecção dos nutrientes é que, apesar de existirem vias metabólicas para cada um deles, a glicose e os ácidos graxos, o destino dessas vias é o mesmo, é a produção de energia. E é essa energia que capacita toda a atividade celular, a atividade dos neurônios. E essa energia é chamada de ATP. Ela é importante porque os axônios dos neurônios são sensíveis à taxa metabólica. Isso quer dizer que o potencial de ação desses axônios é condicionado pela presença dessa energia. Portanto, é a oscilação desses potenciais de ação, da presença dessa energia, que gera os sinais de fome, por exemplo. Por fim, vale mencionar, assim como no início da nossa discussão, que nenhum grupo de receptores é responsável de forma isolada pelas informações que o cérebro utiliza para controlar a ingestão dos alimentos. Os estudos apontam que o controle do metabolismo e do comportamento alimentar é importante demais para ser controlado apenas por um mecanismo. Isso é o que será exemplificado nos próximos tópicos da nossa apresentação. Trata-se de uma rede de mecanismos atuando de forma complexa e simultânea. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o final da refeição. Existe uma interação dos sinais que iniciam e interrompem uma refeição, embora sejam sinais diferentes. Então, o início de uma refeição influencia o final. Se uma refeição ela começar depois de um longo período de jejum, quando os depósitos de nutrientes estiverem menos supridos, a refeição vai ser grande. Já se começar com eles mais supridos, ela vai ser menor. Então, se o sinal de fome for moderado, um sinal de saciedade vai interromper a refeição, assim como se for intenso, só um sinal bem forte da saciedade vai interromper a refeição. Então, os sinais de saciedade, eles são divididos em sinais a curto prazo e sinais de longo prazo. E aí, eu vou falar um pouco sobre os sinais de curto prazo e um pouco do longo, mas o longo ele vai ser discutido mais à frente, mais certinho. Então, o sinal de curto prazo, eles se originam como consequência imediata da ingestão de uma determinada refeição. Então, para a gente investigar esses sinais, a gente tem que percorrer as vias que são percorridas por eles. Como os olhos, o nariz e a boca, o estômago, o duodeno e o fígado. Cada um desses locais pode potencialmente fornecer um sinal ao cérebro, indicando que o alimento está sendo ingerido e progredindo no seu processamento para ser absorvido. Já os sinais de saciedade de longo prazo, que eu já falei que eles vão ser abordados
Mais tarde, eles surgem no tecido adiposo, que contém um depósito de nutrientes de longo prazo. E estes sinais eles não controlam o início e o fim de uma determinada refeição, mas controlam durante o processo a ingestão de calorias, por modularem a sensibilidade dos mecanismos cerebrais envolvidos na fome. E temos os fatores localizados na cabeça. O termo fatores da cabeça, ele se refere a várias classes de receptores localizados na cabeça, como os olhos, o nariz, a língua e a garganta. As informações sobre a aparência, o odor, o sabor, a textura e a temperatura dos alimentos exercem alguns efeitos automáticos sobre a ingestão de comida, mas a maioria dos efeitos envolvem a aprendizagem. Então, o ato de comer, ele não produz uma saciedade que dura. Um animal com uma fístula gástrica, que é um tubo que drena o alimento para fora do estômago antes que ele seja digerido, ele vai comer indefinidamente. Então, a função mais importante dos fatores cefálicos na saciedade é o fato de que o sabor e o odor dos alimentos podem servir como estímulos, permitindo que os animais aprendam sobre seus conteúdos calóricos. Assim, os animais podem aprender a ajustar a sua alimentação de acordo com o valor calórico daquilo que eles estão comendo. Mater, Nicolaides e Buff, em 1968, eles viram que os ratos aprendiam a comer menos de um alimento com um determinado sabor, quando sua ingestão era acompanhada por uma injeção intravenosa de glicose, com um suprimento extra de calorias. E agora vamos para os fatores gástricos. Pelo senso comum, a gente acha que o estômago que é necessário para sentir a fome, né? A gente acha que o estômago que produz a fome, sei lá. Mas o estômago ele não é necessário para sentir a fome. Pacientes humanos que tiveram o estômago removido, eles ainda continuam a sentir fome periodicamente. Essas pessoas se alimentam frequentemente com porções pequenas, porque uma grande quantidade de alimento produz náuseas e desconforto, por causa do acúmulo rápido que ocorre no duodeno. O duodeno ele é a parte do intestino delgado que se conecta com o estômago. Então, o estômago ele dá função importante na saciedade. Aparentemente, ele contém receptores que pode detectar a presença de nutrientes. Davis e Campbell, em 73, permitiram que os ratos comessem à vontade e imediatamente após a refeição removeram todo o conteúdo estomacal desses animais, por meio de um tubo implantado. Quando permitiram que os animais comessem de novo, eles viram que eles ingeriram exatamente a mesma quantidade de alimento que havia sido retirada. Então, isso que eles descobriram sugere que os animais são capazes de monitorar a quantidade de alimento em seus estômagos. E em 1980, Dutch e Gonzalez eles confirmaram e estenderam a descoberta de Davis e Campbell em 73. Eles fizeram uma operação em ratos e fixaram um anel inflável ao redor de seu piloro. Esse anel podia ser inflado por controle remoto, produzindo a compressão do piloro e impedindo que o estômago se esvaziasse. Então, a partir dessa estratégia, Dutch e Gonzalez puderam confinar o alimento no estômago, eliminando a possível influência de receptores no intestino ou no fígado. Então, depois deles observarem, o anel era afrouxado de tal forma que o estômago podia ser esvaziado normalmente. Então, eles deixavam os ratos beberem um produto de alto teor calórico por 30 minutos. E como eles estavam há 15 horas sem comer, eles comiam rápido, né? Então, durante algumas das refeições,
eles tiravam 5 ml do conteúdo estomacal através de um tubo implantado e de outras refeições eles colocavam 5 ml de solução salina. Algumas vezes, o anel colocado no piloro era inflado e outras não. Os ratinhos, eles compensavam as calorias que foram retiradas, ajustando perfeitamente a quantidade de alimento ingerido, mas eles ignoravam a adição salina que não era nutritiva. Então, vemos que os resultados eles indicam que os animais podem monitorar a quantidade total de nutrientes recebida pelo estômago, e isso não acontece simplesmente devido ao volume de alimento ali existente, pois a administração de solução salina não enganou os animais, pelo fato de o anel conservar todo o alimento no estômago. É neste órgão que ocorre a detecção e não no intestino. Então, esse estudo ele prova que no estômago há receptores de nutrientes, mas ele não anula que pode haver esses receptores no intestino também. Agora vamos para os fatores intestinais. Realmente o intestino possui detectores de nutrientes e há esses estudos que mostram que os axônios aferentes que se projetam do duodeno são sensíveis à presença de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, ou graxos, não sei. Mas esses axônios eles podem transmitir um sinal de saciedade para o cérebro. Então, nos anos 90, Greenberg, Smith e Gibbs, eles mostraram que a entrada de um alimento no duodeno suprime a ingestão de mais alimento. Eles produziram uma fístula gástrica nos ratos, de tal modo que quando os animais eles bebessem uma dieta líquida, essa fosse drenada do seu estômago. Então, sob essas condições, os animais comem por longos períodos, porque não há acúmulo de alimentos no sistema digestório. E aí, esse procedimento ele é chamado de alimentação simulada. Eles, então, infundiram uma mistura comercial de lipídios e ácidos graxos, que é chamado de intralipídio, no interior do duodeno dos ratos. Então, essa infusão ela inibiu a alimentação simulada, indicando a presença de um sinal de saciedade produzido pelo duodeno. Quando os pesquisadores adicionavam um anestésico local à dieta líquida, a infusão era menos eficaz na redução da alimentação simulada. Então, o sinal parece ser originário dos receptores de nutrientes localizados no interior do duodeno. O anestésico local ele impediu que esses detectores enviassem um sinal para o cérebro e os animais continuavam a comer. Fundamentando essa conclusão, eles verificaram que o efeito da saciedade produzido por uma injeção no duodeno de intralipide marcado radioativamente, ele ocorreu antes que a radioatividade fosse detectada no sangue da veia porta hepática. Assim, o efeito de saciedade ocorreu antes do processo digestivo. Então, depois do alimento alcançar o estômago, ele é misturado com o ácido clorídrico e a pepsina, que é uma enzima que ela quebra proteínas e seus aminoácidos constituintes. Então, conforme a digestão prossegue, o alimento é gradualmente introduzido no duodeno. Aí ele é misturado com a bile e com as enzimas pancreáticas, em continuidade ao processo digestivo. E o duodeno ele controla a taxa de esvaziamento gástrico pela secreção de um peptídeo hormonal, que esse se chama colecistocinina, e tem essa abreviação, né, essa sigla de CCK. Esse nome ele foi dado porque o hormônio causa a contração da vesícula biliar, injetando a bile no duodeno.
Então a bile quebra as gorduras em partículas menores para que elas possam ser absorvidas no intestino. A CCK ela é secretada em resposta à presença de gorduras, que são detectadas pelos receptores das paredes do duodeno. E aí, além dela estimular a contração da vesícula biliar, ela também causa a contração do piloro e inibe as contrações gástricas, mantendo o alimento por mais tempo no estômago. E aí os níveis sanguíneos de CCK devem estar relacionados à quantidade de nutrientes que o duodeno recebe do estômago. Então, esse hormônio, ele poderia fornecer, em potencial, um sinal de saciedade ao cérebro, informando que o duodeno estaria recebendo alimentos do estômago. E vários estudos comprovam que as injeções de CCK suprimem o comer. Os efeitos supressivos são temporários, mas se for administrado o CCK a cada refeição, o animal comerá menos, mas compensará a diminuição de alimentos com refeições mais frequentes. Como a CCK não atravessa a barreira hematoencefálica, seus sítios de ação devem estar localizados fora do sistema nervoso central ou em um órgão circunventricular, em órgãos circunventriculares, que é do mesmo modo que a angiotensina. Então, a CCK ela parece atuar perfeitamente. É relatado que o efeito inibitório da CCK sobre a ingestão de alimentos foi abolido pela seção do ramo gástrico do nervo vago, o que desconecta o estômago do cérebro. As evidências sugerem que o piloro, uma área rica em receptores de CCK, pode ser um importante local de ação. E aí eles removeram os piloros de ratos, conectando o estômago diretamente à extremidade do duodeno. Após a cirurgia, o efeito supressivo da CCK na alimentação do animal diminuiu de forma significativa. Mas em torno de 2 a 3 meses após a cirurgia, a junção entre o estômago e o duodeno, novos receptores de CCK, haviam surgido e o hormônio passou novamente a suprir a ingestão de alimento. O fígado é o primeiro órgão a detectar que o alimento está sendo absorvido, e também é onde o último estágio da saciedade ocorre. Para testar essa teoria, o Sec, em 1971, realizou um experimento onde ele implantou 2 cânulas crônicas num cão, uma na veia porta-hepática e outra na veia jugular, e notou que a substância inserida na jugular era dissolvida no sangue antes de chegar ao fígado, e não exercia nenhuma diferença na digestão. Já a injeção na veia porta-hepática, que liberava a substância diretamente no fígado, resultava na saciedade duradoura, já que a maior parte da glicose injetada ficava armazenada no fígado como glicogênio e não ia além dele. Roussek chegou à conclusão que o órgão teria detectores que percebiam a presença da glicose e emitem um sinal ao cérebro para efetuar a continuidade da saciedade. Outros estudos feitos também confirmavam tal afirmação, como por exemplo o de Todorov e Friedman, em 1988, onde eles injetaram glicose e frutose em uma quantidade semelhante a uma refeição na veia porta-hepática de uns ratos, e após observar a redução do apetite, chegaram à mesma conclusão de Roussek. Após observar alguns animais, foi notado que a gordura total do corpo parecia possuir uma regulação a longo prazo. Um animal que é forçado a comer para engordar, assim que tiver a oportunidade para discernir o que comer, irá reduzir sua ingestão alimentar. E se um animal receber uma dieta que reduza seu peso, os fatores de saciedade gástrica se tornarão muito menos efetivos. Desse modo, os sinais de saciedade originários do depósito de nutrientes de longo prazo podem suprimir ou aumentar os sinais de saciedade a curto prazo. Mas a real dúvida era como essa regulação acontecia. A resposta mais provável era alguma variável relacionada à gordura corporal, e após anos de pesquisas, cientistas concluíram que a regulação acontecia por meio de sinais originários do tecido adiposo.
A descoberta aconteceu por meio dos estudos dos camundongos OB. Eles são naturalmente obesos por conta de sua genética. Ele come muito e tem excesso de gordura, além de desenvolver diabetes na vida adulta, como acontece com muitas pessoas obesas. Foi descoberta que a causa dessas características se dá por uma mutação em seu gene que faz com que ele não produza leptina. A leptina é uma proteína secretada normalmente pelas células que contém uma grande quantidade de triglicerídeos e influencia o metabolismo e a digestão alimentar. Ele age contra a obesidade, aumentando as taxas metabólicas, temperaturas do corpo, reduzindo o apetite e deixando o indivíduo mais ativo. A leptina torna o cérebro mais sensível aos sinais de saciedade que ele recebe do estômago e do duodeno, fazendo com que a refeição seja interrompida mais cedo do que aconteceria de outra forma. E além disso, por ser um hormônio natural que pode auxiliar as pessoas a perderem peso, sem a utilização de drogas, o interesse em usar a leptina contra o tratamento de obesidade em humanos se torna muito grande. Então, pessoal, até aqui a gente viu que o início e o fim das refeições depende de inúmeros fatores do sistema digestório, começando, né, pela boca, língua, garganta e pelos depósitos de nutrientes, como o estômago, por exemplo, né, o duodeno, o fígado, fora os fatores ambientais já mencionados, né? Como vocês viram, os feedbacks de fome e de saciedade são vários, né? Coloquei aqui desde sabor até fígado, e todos esses sinais com informações da fome ou da saciedade daquele organismo têm como alvo o cérebro. Como a Sizue já colocou lá no início, ingerir alimentos é algo bem primitivo. Obviamente, todos os nossos ancestrais ou comiam ou morriam de fome, né? Então, pode-se deduzir que os comportamentos básicos, eu disse básicos, de ingestão, mastigação e deglutição, são programados por circuitos cerebrais filogeneticamente antigos. Tão antigos que estudos das décadas de 80 e 90 mostraram que ratos descerebrados podiam desempenhar o comportamento básico de ingestão de alimentos. Veja que normalmente eu usei a palavra básico, porque o comportamento alimentar ele é bastante complexo, né? O processo de descerebração desses ratos consiste em transeccionar o diencéfalo e o mesencéfalo. Na figura inferior que eu coloquei, vocês veem um traço onde seria feito esse corte, né? Em alguns artigos a gente vê que esse corte é feito entre o rombencéfalo e o prosencéfalo, que depois vão se tornar o tronco e o telencéfalo e diencéfalo, respectivamente, né? O que acontece é que assim, descerebrados, os ratinhos só podiam exibir comportamentos controlados por circuitos neurais do tronco, já que eles não tinham nada acima disso, né? O que estava acima estava desconectado. E com essa desconexão, neurônios motores do tronco e da medula e os circuitos neurais do telencéfalo e do diencéfalo, e por consequência, então, do córtex cerebral, dos núcleos de base, que controlam muitos neurônios motores, foram desconectados, né? Aí você pode perguntar, e sem esses neurônios motores, o rato consegue ir até o alimento e ingeri-lo? Obviamente que não, né? Se você faz essa transecção, o rato não consegue ir até o alimento, mastigá-lo, enfim. Mas o que acontece é que ele consegue, se o alimento for colocado em sua boca, na forma de líquido, ele consegue discriminar sabores. Então, por exemplo, na pesquisa, no experimento feito, mostra-se que ele engole doce, salgado e cospe o amargo. E também esses ratos descerebrados, eles respondem aos sinais de fome e saciedade. Então, diante disso, os pesquisadores viram que, de fato, o tronco encefálico tem circuitos neurais que controlam alguns componentes da ingestão de alimentos. Nesse sentido, duas pequenas áreas ganham destaque. A área postrema, que é a área que fica na parte posterior do bulbo, que vocês veem aí na figura à esquerda da tela, um pouco lateralizada acima do óbex, né? Que por sua vez fica embaixo do cerebelo. Nessa figura aí a gente vê esse corte, né? E o núcleo do trato solitário, que vocês veem nessa imagem à direita, que eu tirei de um site de anatomia da Unicamp.
Essas duas áreas, elas recebem informações de sabor provenientes da língua e várias informações sensoriais dos órgãos internos, inclusive o sinal de fome do fígado. Preciso dizer que esse núcleo do trato solitário, ele é sensitivo e ele recebe fibras aferentes de 3 nervos cranianos. O nervo facial, que é um nervo motor, né? O nervo glossofaríngeo, que é misto e é responsável pela sensação gustativa, e o nervo vago, que também é misto e controla os movimentos e a sensibilidade das vísceras do tórax e do abdômen. Lesões nessas duas áreas que eu acabei de falar aboliam a alimentação, seja ela pela glicoprivação ou pela lipoprivação. Depois de recebidas pela área postrema e pelo núcleo do trato solitário, as informações da língua e de órgãos internos são retransmitidas para o núcleo parabraquial lateral da ponte. Aqui eu trouxe uma imagem do livro de Candel que não mostra exatamente do que eu estou falando, mas traz localizadas as áreas às quais eu me refiro aqui. Então, dá para acompanhar da parte inferior para a parte superior, né? Os sinais da língua e das vísceras, então, estômago, intestino, fígado, chegam ao núcleo do trato solitário, na área postrema do bulbo. De lá são reenviadas para o núcleo parabraquial lateral da ponte. E esse núcleo, por sua vez, reenvia as informações para o prosencéfalo, ou seja, para o telencéfalo e o diencéfalo. Lesões nesse núcleo, no núcleo parabraquial lateral da ponte, eliminam os efeitos dos sinais da fome causada por lipoprivação, detectados pelo fígado, né? Essas lesões não prejudicam a fome por glicoprivação, indicando que as informações dos detectores sensíveis à glicose do próprio cérebro alcançam o prosencéfalo por uma via diferente, mas essa via ainda não é bem conhecida. Nos anos 1940, 1950, os pesquisadores acharam ter encontrado o centro da alimentação, e esse centro ficaria no hipotálamo. Coloquei uma figura central aí no slide para que vocês pudessem localizar o hipotálamo, né? Por que eles acharam que o hipotálamo era o centro da alimentação? Porque após a destruição do hipotálamo lateral, que vocês também podem ver por essa figura mais lateralizada aí do slide, os animais paravam de comer e beber. Já a estimulação elétrica do hipotálamo lateral induzia a ingestão de alimentos e também o comportamento de bebê. Já quando esses animais sofriam uma lesão no hipotálamo ventromedial, eles comiam em excesso até chegar numa obesidade grotesca. E quando essa área era estimulada eletricamente, suprimia-se a ingestão de alimentos. Então, justamente o contrário, né? Então, a área lateral ficou conhecida como acelerador da fome, ou centro da fome, e a área ventromedial ficou conhecida como freio da fome, ou centro de saciedade. Mas como a vida de um pesquisador é difícil, na década de 70, depois de 2 décadas achando ter encontrado o centro da alimentação, os pesquisadores viram que os animais lesionados no hipotálamo apresentavam outros tipos de prejuízos comportamentais. E aí eles descobriram que os efeitos comportamentais das lesões no hipotálamo lateral, incluindo a supressão do comer, né, que tinham levado a essa crença de ter achado o centro da alimentação, eram, na verdade, consequências de danos produzidos nos axônios dopaminérgicos do feixe nigroestriatal, que passa nessa região. E esses axônios, esse feixe, ele já tem uma função reconhecida no controle do movimento, né? Experimentos, no entanto, com infusões de um antagonista glutamatérgico diminuíram a ingestão de alimentos, comprovando que, de fato, o hipotálamo lateral exerce um papel na ingestão alimentar. Com essa pesquisa e outras, obviamente, descobriu-se que as infusões ativavam 2 populações de neurônios, que estimulavam a fome e reduziam a taxa metabólica, preservando os estoques de energia, né?
Esses neurônios localizados no hipotálamo lateral secretam dois diferentes neurotransmissores peptídicos, o hormônio concentrador de melanina e a orexina. Quando eu falar da orexina no comportamento alimentar, eu vou me referir à orexina A, porque também existe a orexina B, mas esta está mais ligada a alguma função de sono, estado de alerta. Então, só a orexina A que está relacionada com a fome. As pesquisas mostraram que as infusões do hormônio concentrador de melanina, que na verdade dá cor aos peixes, mas nos mamíferos atua como um neurotransmissor, ou da orexina nos ventrículos laterais ou em várias outras regiões do cérebro, induzem a ingestão de alimento. Além disso, se os ratos estiverem privados de alimentação, haverá um aumento nos níveis de RNA mensageiro para o hormônio concentrador de melanina e para a orexina no hipotálamo lateral. Os axônios dos neurônios que secretam o hormônio concentrador de melanina e a orexina são distribuídos por diversas estruturas cerebrais. Como vocês veem nessa figura, que é do nosso capítulo, né, do livro que a gente adota, são áreas que incluem o neocórtex, a matéria cinzenta, periaquedutal, a formação reticular, o tálamo, o locus coeruleus. E esses neurônios também têm conexões com a medula espinhal, por onde controla o sistema nervoso autônomo, explicando como que esses neurônios podem afetar a taxa metabólica corpórea. Agora, a pergunta que se pode fazer é como que os sinais metabólicos da fome, originados no fígado e no bulbo, ativam os neurônios do hipotálamo lateral, que por sua vez secretam os neurotransmissores hormônio concentrador de melanina e a orexina A. Essa explicação envolve um sistema de neurônios que secreta um outro neurotransmissor, chamado neuropeptídeo Y. O peptídeo neurotransmissor Y é encontrado em um sistema de neurônios do núcleo arqueado, que fica na base do terceiro ventrículo. De lá, ele tem dois caminhos para agir. Vocês podem ver nessa foto aí à esquerda, feita do nosso livro, quais são esses dois caminhos. No hipotálamo lateral, produz ingestão de alimentos, ativando esses neurotransmissores que eu já citei. Já no hipotálamo medial, mais especificamente no núcleo paraventricular, ele produz a secreção de insulina e de glicocorticoides e também provoca diminuição na degradação de triglicérides no tecido adiposo e uma redução da temperatura corporal, preservando o suprimento de energia do corpo. Esqueci de dizer que esse neuropeptídeo Y é um estimulador potente da ingestão de alimentos. Os ratos que recebiam uma infusão desse peptídeo comiam freneticamente até alimentos muito amargos. E mesmo quando os ratinhos estavam levando choques enquanto comiam, eles permaneciam comendo. Nesse slide, eu coloquei uma figura que mostra o hipotálamo e as regiões que estamos falando. À direita, vocês veem a área hipotalâmica lateral, bem pequenininha, de azul claro, e à esquerda, vemos o núcleo paraventricular, mais acima, e mais embaixo, à esquerda também, vocês veem o núcleo arqueado, onde se produz o neuropeptídeo Y. Se esperar, então, os níveis do neuropeptídeo Y são afetados por sinais de fome e saciedade. Na privação de alimento, os níveis do neurotransmissor aumentam. E na saciação, o contrário, há uma diminuição dos níveis hipotalâmicos do neuropeptídeo Y. Por meio de um experimento em que se aplicava injeções no hipotálamo de uma droga que bloqueia os receptores do neuropeptídeo Y, viu-se uma supressão da alimentação.
Nisso ficou evidente que esse neurotransmissor peptídico estimula a ingestão alimentar. Os pesquisadores, no entanto, não sabem bem ainda como e por onde os neurônios que secretam o neurotransmissor peptídeo Y no núcleo arqueado recebem informações relacionadas ao estado nutricional do animal. Mas é possível que seja pelo caminho que vimos até aqui, né? Passando pelo núcleo do trato solitário, depois o núcleo parabraquial lateral e chegando, enfim, no prosencéfalo. Eu preciso falar ainda que o neuropeptídeo Y tem múltiplos efeitos, além do de estimular o comportamento ingestivo, né? Mas o principal, a síntese desses efeitos, é a redução do gasto de energia. Para isso, ele inclusive suprime a ovulação e inibe o comportamento sexual quando a quantidade disponível de nutrientes cai abaixo de determinado nível. Então, quando os níveis de neuropeptídeo Y aumentam pela privação de alimentos, como a gente viu no slide que eu acabei de mostrar, acontece uma esterilidade temporária, já que a gravidez é custosa para as fêmeas. Tudo isso tem um único objetivo. O neuropeptídeo Y, ele também atua na defesa do organismo contra a inanição. Mas há um número muito maior de tipos de transtorno. Aqui fizemos uma lista completa, definida pela Associação Americana de Psiquiatria. Vou descrever brevemente, já que alguns são bem estranhos para a maioria de nós. A anorexia e a bulimia a gente já vai falar detalhadamente adiante. Transtorno de compulsão alimentar ocorre quando o paciente apresenta episódios recorrentes de compulsão alimentar, ou seja, come demais mesmo sem fome e depois se sente culpado. Apesar de ser menos falado do que a anorexia, a bulimia é o mais comum dos transtornos alimentares. A alotriofagia, conhecida também por pica. Esse transtorno é caracterizado pela ingestão de substâncias não alimentares, como pedra, terra ou cabelo, por exemplo. A condição pode causar problemas ou perfurações intestinais, infecções, intoxicação e deficiência nutricional. Transtorno de ruminação consiste em um quadro de regurgitação repetida de alimento. A comida pode ser remastigada, ingerida novamente ou cuspida. Entre as consequências mais comuns do transtorno está a restrição alimentar, já que o paciente evita comer para não regurgitar. Transtorno alimentar restritivo evitativo. É definido pela falta de interesse em se alimentar devido à textura ou gosto do alimento, por exemplo. Também pode caracterizar quadro da primeira infância de seletividade alimentar extrema ou fobia de comer. É comum que o paciente sofra com desnutrição e perda de peso. Transtorno de purgação é caracterizado pelo uso da indução de vômito, o uso de laxantes ou medicamentos para perda de peso sem que haja compulsão alimentar. E síndrome do comer noturno consiste em episódios recorrentes de ingestão alimentar durante a noite. Geralmente o paciente come mais no período noturno do que durante o dia e sofre com problemas para dormir. Os transtornos alimentares podem afetar qualquer pessoa, mas adolescentes e mulheres jovens estão mais predispostas. Entre os fatores de risco estão questões genéticas, histórico familiar, perfeccionismo, baixa autoestima e família altamente apegada a estereótipos de beleza. Algumas pessoas têm o fator de risco, mas não manifestam a doença. Outros podem ter o problema despertado após situações traumáticas. O gatilho mais comum são dietas restritivas. Os transtornos alimentares mais conhecidos são anorexia e bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, e são conhecidos graças aos depoimentos de celebridades. Bom dia, eu sou a Marcela e eu vou falar do primeiro transtorno alimentar que a gente vai abordar, que é a obesidade. Para iniciar o tema, eu vou trazer alguns dados da Organização Mundial de Saúde de 2019. Os dados apontam que 2,3 bilhões de pessoas, entre as crianças e adultos, no mundo inteiro estão com sobrepeso ou obesidade. Além disso, hábitos alimentares ruins são responsáveis pela morte de 22% de adultos no mundo.
A nível de Brasil, a obesidade cresceu em 2018. De cada 5 brasileiros, 1 estava obeso. Os autores do relatório da OMS apontam como causas gerais desse aumento da taxa de obesidade as mutações do sistema alimentar mundial. Tornaram-se mais acessíveis os alimentos e bebidas processados, que são ricos em açúcares, gorduras e sal, ficaram mais baratos e achados em qualquer lugar do planeta. Houve o desaparecimento progressivo de locais onde alimentos frescos são vendidos. Houve também o crescimento do número de supermercados, além do controle da cadeia alimentar por multinacionais em vários países. Nos países em desenvolvimento, com a melhoria do padrão de vida da população em geral, houve a redução da atividade física. Sabemos que os riscos da obesidade para a saúde são vários, dentre eles a hipertensão, o diabetes, doenças vasculares, aumento da ansiedade, depressão, dentre outros.
A anorexia nervosa ocorre bem mais em mulheres do que em homens, e é caracterizada pela presença de um peso muito baixo em relação à altura, devido a uma restrição da ingestão calórica em relação às necessidades, o que leva a uma perda de peso autoinduzida. Tal perda se dá, portanto, por uma abstenção de alimentos que engordam ou por comportamentos como vômitos e autoinduzidos, exercício excessivo e uso de laxantes ou diuréticos. Há uma busca implacável de magreza e o medo mórbido de parecer ou ficar gorda. Mesmo que a pessoa já esteja definhando pela falta de alimento, ela vai continuar tendo essa visão distorcida de que o corpo dela ainda está gordo em alguma parte, que ela ainda precisa emagrecer. Atualmente, o Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais reconhece dois subtipos de anorexia nervosa. O tipo restritivo, no qual o paciente se torna e permanece anorética pela restrição de alimentos, podendo apresentar ou não sintomas de obsessivo-compulsivos, e tipo compulsão alimentar purgativa, no qual, de além evitar ingerir alimentos calóricos, a pessoa tem comportamentos ativos de perda de calorias. Já a bulimia nervosa caracteriza-se pela preocupação persistente com o comer e o desejo irresistível de se alimentar, com o paciente sucumbindo a repetidos episódios de hiperfagia, que seriam ataques à geladeira ou à despesa, com a sensação de perda do controle do comer. E logo após, vem uma sensação muito forte de culpa e de depressão, fazendo que o paciente tome medidas extremas como vômitos autoindusivos, purgação e a utilização de enemos ou diuréticos, a fim de mitigar os efeitos do aumento do peso decorrente da ingestão dos alimentos. Os sintomas mais comuns apresentados pela anorexia é uma restrição alimentar severa, onde a pessoa até mesmo conta calorias que está ingerindo, além de evitar ao máximo ingerir alimentos calóricos, por conta de um medo extremo de ganhar peso. Ela tem uma percepção de autoimagem distorcida, mesmo que ela seja muito magra, ela vai se olhar no espelho e vai se ver gorda. Ocorre a interrupção do ciclo menstrual, além de ocorrer uma queda importante da densidade óssea, que pode acarretar em fraturas e mudanças na microarquitetura dos ossos. Já a bulimia ocorre uma perca de controle do comer, em que ela ataca a geladeira com uma sensação impulsiva de que ela precisa comer no momento. E também ocorre a inflamação da garganta, causada por ficar vomitando frequentemente, inchaço nas glândulas salivares, empobrecimento da saúde dental, em que os dentes podem até cair por conta do ácido gástrico que vai para a boca por causa do vômito, irritação intestinal por causa do uso frequente de laxante, desidratação e refluxo gástrico. As possíveis causas mais acreditadas são a pressão causada pelo padrão de beleza irreal do corpo, exercido pela sociedade, e pela fixação de obter um corpo magro. Existem boas evidências, principalmente advindas de estudos com gêmeos, de que os fatores hereditários também exercem um papel importante no desenvolvimento da anorexia. A existência desses fatores sugere um envolvimento de anormalidades nos mecanismos fisiológicos. Muitos investigadores têm sugerido que a anorexia e a bulimia podem ser causadas por anormalidades bioquímicas e estruturais nos mecanismos encefálicos que controlam o metabolismo, ou a ingestão de alimentos. Em uma revisão da literatura Fava et al., encontraram estudos com evidências de alterações nos mecanismos de neurotransmissão da NE5-HT e opioides em pessoas com anorexia nervosa, e da NE5-HT em pessoas com bulimia nervosa. Não podemos descartar a possibilidade de que, subjacente à anorexia nervosa, existam alguns distúrbios bioquímicos em funções cerebrais relacionadas ao metabolismo ou à ingestão de alimentos. As medidas de neurotransmissores, neuromoduladores e de seus metabólitos no líquido cerebral espinhal são uma indicação grosseira e indireta da liberação e atividade dessas substâncias no cérebro. Infelizmente, não temos um bom modelo animal de anorexia para estudar no laboratório. Por não sabermos ainda exatamente o que gera a anorexia e a bulimia, o tratamento se dá por uma ação em conjunto de tratamento psicológico, para olhar a questão da distorção da imagem que o paciente possui de seu corpo, de identidade de corpo e de conseguir se enxergar, além de necessitar de acompanhamento médico para lidar com as consequências da falta de consumo de alimento e dos meios utilizados para se livrar das calorias de forma impulsiva. O nutricionista também é fundamental para ajudar com uma dieta equilibrada e não retomar o peso. O uso de drogas para aumentar o apetite também é muito falado, mas em questão de anorexia, a pessoa ainda sente fome, mas mesmo assim evita comer, então não são efetivos. E no caso da bulimia, ainda fariam os casos piorarem. Já com a bulimia, vários estudos indicam que o uso de agonistas de serotonina com fluoxetina, uma droga antidepressiva mais conhecida como Prozac, pode auxiliar no tratamento desse transtorno.
Embora não seja raro que pacientes morram, com apoio de família e da ação de conjuntos de psicólogos, médicos e nutricionistas, o tratamento pode ser realizado.